Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, eu vou estar falando sobre adultério, né? Que você sabe que adultério é uma coisa errada diante de Deus. Eu sei que você já sabe disso. Minha abordagem aqui é outra. A minha abordagem aqui é discutir efeitos práticos do adultério. Calma, vocês já vão saber do que eu estou falando. Eu peguei 3 cases, ou seja, 3 casos que eu vi ao longo da minha vida sobre adultério, né? Então vamos lá. O caso número 1 era um casal que era do mundo e o que aconteceu? O homem arranjou uma amante, né? Que era a secretária dele, que era uma garota de 19 anos. Ele tinha 41 e a garota tinha 19. Ele largou a família para ficar com essa mulher, né? Essa jovem. E o que aconteceu? Ele, quando saiu de casa, ele passou a dizer para todo mundo que a ex-mulher dele, né, tinha um monte de amante, que não prestava, que saía com um bando de machos, usando esse linguajar mesmo. E por aí vai. Só que o adultério dele foi tão na cara que nós, que convivíamos com esse casal, não acreditamos em nada disso. E ele nunca conseguiu provar isso, né? Ele vive até hoje um relacionamento adulterino, né? Não quer se arrepender dos seus pecados. Enfim. Esse é o primeiro caso, né? O segundo caso é um outro casal. Esse casal era o seguinte: o homem era pastor, meu pastor, inclusive, e a mulher, ela não era pastora, mas era esposa de pastor. E o que aconteceu? O homem, ele era um frouxo e ele fazia todas as vontades da mulher, todas. Nunca contrariava ela sempre estava certa. Nós, discípulos, estávamos todos errados quando tinha um embate com ela, né? Enfim, um belo dia ela chegou aí, até ele e disse que não queria mais saber dele. E por um ano, né? Ele passou um ano lutando pelo casamento dele. E no final desse um ano, o que aconteceu? Ela pegou, arranjou um outro cara e largou ele para ficar com esse outro cara, né? Detalhe muito importante que esse outro cara, ele era muito pobre financeiramente falando, né? Você que diz que mulher só quer saber de dinheiro, né? De homem com dinheiro, aí ó, você tá errado. Você não entende nada de mulher. Mas enfim. E o que aconteceu? Essa mulher, ela saiu da igreja que eu frequentava antes, né? Ah, eu esqueci de dizer. Eu não aguentei essa mulher, né? E eu saí dessa igreja que eu fazia parte. E eu fui para a igreja atual que eu congrego, né? Aí o que aconteceu? Quando a mulher arranjou um amante e abandonou esse pastor, ela foi parar justamente na igreja que eu congrego, né? E ela passou a dizer lá pela igreja que eu congregava que, que o marido dela, o pastor tal, tinha enganado ela, por isso que ela tinha deixado ele, né? Mas a verdade veio à tona e descobrimos que foi o contrário, né? Toda essa história que eu contei é a verdade. Seja como for, essa mulher acabou indo embora, né? Da igreja que eu congrego, graças a Deus, né? Que nós não precisamos de vagabundas congregando na nossa igreja, né? E nenhuma igreja, na verdade, né? Mas enfim. E o terceiro caso é um casal de pastores, né? O homem arranjou amantes e foi descoberto, foi afastado do pastoreio e ele foi para as redes sociais dizer que ele estava sofrendo uma injustiça, que quem tinha amantes era a mulher dele, né? A pastora. E o que aconteceu foi que ela provou que quem tinha amantes era ele, e ele não conseguiu provar nada, né? Ele sim tinha amantes na época. Bom, existem algumas coisas em comum nesses 3 casos que eu acabei de citar, né? O caso número 1, que é um casal do mundo que eu conheço, né? O caso número 2 e o caso número 3, né? Que já são de pessoas
cristãs evangélicas. Bom, esses 3 casos têm algo em comum. O que eu quero passar nesse vídeo é o seguinte: o casal, isso é eu estou aqui exibindo o que eu vi ao longo da minha vida, né? Ao longo desses mais de 20 anos de experiência, né? Esses 3 casos ocorreram ao longo de mais de 20 anos, ao longo do tempo, né? Ao longo de 20 anos. E o que acontece? O que eu quero passar para vocês é o seguinte: que sempre que um casal se separar e um dos elementos. Desculpa, pessoal, eu estou travando muito porque eu estou tendo que escolher direito as palavras, né? Por conta de uma série de coisas, né? Mas enfim, um dos elementos, ele diz, o elemento que colocar a boca no trombone dizendo que foi enganado, que o outro não presta, etc, 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 normalmente é o que traiu, tá? E o outro elemento que fica calado e não faz nada, não diz nada, é o que foi traído, tá? É isso que esses 3 casos em comuns têm, tá? Então eu queria passar esse conhecimento prático que eu tenho ao longo dos meus 39 anos de idade, esses 3 casos que ocorreram num período de cerca de 20 anos, né? Eu queria passar esse conhecimento para vocês, porque o que acontece? Muita gente vê esse tipo de coisa acontecer, mas não consegue, tem problema de cognição, não consegue depreender uma lição prática sobre o que acontece diante dele, né? Então, o que acontece? Quando eu vi esses 3 casos de adultério, de separação, como eu falei, o primeiro foi um casal mundano que eu conheci. O segundo e o terceiro, casais cristãos evangélicos. O que aconteceu? Eu percebi esse padrão. Eu percebi que aquele que traiu acusou publicamente o outro de ser o adúltero, quando na verdade era ele próprio, entendeu? Então, essa lição que eu queria passar para vocês nesse exemplo, né, nesse estudo de casos. Em 2026 eu vou fazer 40 anos de idade, certinho, né? Então já posso dizer que eu tenho um pouco de experiência de vida, né? Se você é jovem e está me assistindo e está fascinado com o que eu falo, não se preocupe, tá? Se você for um cara que sabe aprender, que sabe tirar lições das dificuldades, se você lê bastante, diversos assuntos diferentes, e se você é humilde, ou tenta ser humilde, né? Então, é questão de tempo, Em 10 ou 15 anos, você vai ter palavras de sabedoria para distribuir para as pessoas, como eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que alguém tenha aprendido as lições que eu acabei de aplicar, né? Desculpem eu ter travado a língua, né? Mas fortes emoções ao longo de mais de 20 anos, né? Vieram à tona, eu tive que puxar pela memória coisas desagradáveis dessas pessoas vieram à mente, né? E também eu estava escolhendo as palavras direitinho, né? Que é para não tomar processo e acabar não perdendo as estribeiras, né? Enfim, né? E é isso, tá bom? Já sabe, curte, comenta, compartilha. E é isso. Shalom, graça, paz e tchau.